Vamos lá, meus irmãos, continuando ainda aqui o nosso primeiro dia de aula, é o segundo bloco de hoje, né, a segunda parte. Nós estamos aqui trabalhando ainda sobre a introdução, tá bom? Então, continuando aqui, implicações da definição. Leia para nós, professora Aparecida, por favor. Implicações da definição. A teologia sistemática envolve o trabalho de compilação, é a primeira etapa, entendimento, segunda etapa, e a sistematização, terceira etapa. Então, percebam que, por ser sistemática, por ela ter esse método, a gente passa por essas três etapas. Em qualquer bloco, e qualquer teólogo, qualquer livro, vocês verão, indiferente da abordagem. Inclusive, se der tempo hoje, eu quero até mostrar para vocês, eu já compartilhei esse livro aqui, hoje, inclusive no nosso grupo de WhatsApp, porque ele foi reeditado. E vocês notarão que ele tem uma abordagem inicial um pouco diferente, mas dentro dessa diferença, seja ele quem for, passa por esses três processos. A primeira etapa, que é a compilação, a segunda etapa, que é o entendimento, e depois a sistematização. Pastor, não tem um padrão? Há um padrão baseado nisso. Mas vamos lá, meus irmãos. Por que existem obras tão diferentes uma da outra? Vamos pegar o exemplo daquelas duas obras lá, que é a Instituta de Calvino. Nos dias de Calvino, qual era o grande problema daquela igreja recém-passada pela Reforma? Era o romanismo. A igreja que tinha aceitado a Reforma Protestante, com Lutero e com os outros reformadores, era uma igreja nova. Eles estavam agora descobrindo a Bíblia. Tá, estavam descobrindo a Bíblia. E agora, temas, por exemplo, como: e o rei? Ele deve interferir na igreja ou não? E o príncipe de um condado deve interferir na igreja ou não? Como o cristão, então, deve agir em detrimento a essas questões? E em outros países, que é outro sistema de governo, é que nos dias ainda de Lutero e Calvino, a monarquia era muito presente na maioria dos países. Mas mesmo a monarquia, ela tinha as suas facetas de diferença, né? Uma monarquia é diferente de outra, né? Não é porque é monarquia que tudo é igual. O rei, sim, é a grande pessoa que dirige a nação, mas muitas vezes tem ali os seus subordinados diretos, que têm um poder muito grande ali junto com o rei. Então, perceba que Calvino, ele fez o quê? Um trabalho muito lindo naquela obra, dando respostas a essa igreja recém-formada, que era uma igreja que conhecia a Bíblia, mas como ia dialogar com a sociedade. Quer ver uma outra questão? O cristão e a arte. Até onde a gente pode ou não pode? Então, Calvino foi brilhante por isso. Então, toda a teologia sistemática passa por essas etapas: a compilação, o entendimento e a sistematização. Por isso que Calvino se tornou um célebre. Porque, assim como Lutero fez a reforma, traduzindo a Bíblia e deixando a Bíblia agora ao povo, agora vem Calvino e diz: olha, vamos pensar. Como que eu, cristão, tenho que agir diante do sistema escravocrata, diante do rei? Será que eu vou aceitar tudo que o rei diz, só porque agora o rei diz que é protestante? Ou será que a igreja tem que ser independente do rei, para que ela não se enverede para os mesmos erros? Perceba, tudo isso passa por esse processo. Agora, olha que interessante. A teologia de Calvino foi brilhante para aquela época, serve-nos como um trilho para hoje, mas as discussões são diferentes hoje. São ou não são? São outras questões. Hoje nós temos um capitalismo exacerbado, nós temos um consumismo exagerado,
um entretenimento, eu diria, mais exagerado ainda, dopaminas por meio das redes sociais. Ou seja, olha só, os dilemas são outros. Nos dias de Calvino não havia isso. Hoje a gente precisa dar uma resposta diferente, mas todas passam por esse processo. Interessante, não? Por isso que a igreja ela é viva. Entendeu, irmãos? A igreja ela é dinâmica. Mas, pastor, então quer dizer que a gente está reinterpretando a Bíblia? Não, não. Ela é a Bíblia de sempre. Mas como nós estaremos enxergando essas novas frentes é diferente. Vamos pegar um outro exemplo, irmãos. A mudança de sexo. Existia isso algumas décadas atrás? Uma pessoa podia praticar uma mudança de sexo? Hoje existe. Então a gente precisa dar uma resposta diante disso. Estão entendendo como que parece diferente, mas ao mesmo tempo são coisas similares. Vamos dizer uma outra coisa aqui. Os vícios. Vício sempre foi vício, mas existiam as drogas químicas. Interessante, né? Hoje temos um acervo maligno, macabro, para escravizar 1000 vezes mais do que o cigarro e do que a bebida, né? São as drogas, e as químicas e toda sorte de química que escraviza. Isso não existia antigamente. Hoje a gente precisa dar uma resposta. Como nós agimos? É parecido, é diferente, mas são coisas que a Bíblia dá uma direção, né? Tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui. Beatriz, leia para nós, por gentileza. As várias disciplinas paralelas à sistemática: ética, teologia histórica, teologia bíblica, teologia filosófica e apologética. Ou seja, todas elas caminham interligando a teologia sistemática. Teologia sistemática ela está baseada na teologia bíblica. Mas você usa da teologia filosófica? Usa. Você começa a articular. Por exemplo, eu acabei de citar aqui agora sobre a questão das drogas, dos vícios. Mas, ao mesmo tempo, a gente usa a ética? Usa a ética. E usa a teologia histórica? Usa a teologia histórica. Falei de Calvino. E tornamos a defender algo, apologética? Percebam, a teologia sistemática ela está envolvida com esse paralelo. Tá bom? Interessante, né? Por isso que é óbvio, se eu vou muito para uma área e esqueço da outra, a minha teologia sistemática pode ficar um pouco envesada. Eu vou só para a ética, vou só para a apologética, vou só para a filosofia e vou só para a história, eu posso ficar meio envesado. Mesmo que eu vá só para a teologia bíblica, me entenda, talvez você diga assim, mas pastor, qual é o problema? Nenhum problema. Mas você precisa trazer uma resposta naquele problema que surgiu. Então, mesmo que eu vá para a teologia bíblica pura e simples, eu preciso dizer para aquele grupo que está indo por uma heresia, dizendo, olha, nós não pensamos assim. Então, assim, o menos ruim dessas áreas é a teologia bíblica, tá bom? Porque ela é a base principal. Mas as outras áreas, as outras disciplinas conversam com a teologia sistemática. Tá bom? Podem ver que nesse livro aqui, quem já leu, é o livro do Erickson, ele tem uma abordagem mais filosófica, porque ele é um bom filósofo. Quando você pega, por exemplo, um livro como esse, que é Os Fundamentos da Nossa Fé, que é de uma linha mais ortodoxa batista, ele é mais simples, mas isso não quer dizer que ele é simplista. Então percebam que cada obra vai ter uma característica daquela linguagem daquele autor. Por exemplo, aqui, o próprio Langston também ele tem uma linha um pouco mais filosófica. Já o Bancroft, ele tem uma linha também mais ortodoxa. Então cada autor vai ter um viés, tá bom? Por exemplo, Louis Berkhoff escreve uma obra sobre teologia sistemática. Ele é um hermeneuta brilhante. Logo,
a teologia sistemática dele vai ser brilhante também. Então, uns vão puxar mais para o lado pastoral, outros vão puxar mais para o lado da hermenêutica, da exegese, como é o caso do Louis Berkhoff. Outros vão voltar-se mais para uma doutrina ortodoxa, como é o caso do Bancroft e do Hobbes, e cada um vai puxar, né, para aquela área que ele domina mais, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Continuando aqui. Só mudar aqui. Não estou conseguindo. Onde está? Deixa eu mudar aqui. Só um segundo. Deu uma travadinha aqui. Tecnologia é assim, né? Pronto. Continua para nós, Beatriz, por favor. As várias disciplinas paralelas. Teologia bíblica, organização dos tópicos sequencialmente e historicamente na ordem em que são apresentados na Bíblia. Teologia filosófica é o estudo de tópicos teológicos em grande parte sem o uso da Bíblia, mas mediante o emprego dos instrumentos e métodos do raciocínio filosófico e do que se pode conhecer acerca de Deus a partir da observação do universo. Tudo bem até aí? Aqui só está dando uma explicação, né, do que tratam essas disciplinas, tá bom? Então, por favor, Fia. Teologia histórica é o estudo histórico de como os cristãos em diferentes períodos entenderam vários tópicos teológicos. Apologética é a defesa da veracidade da fé cristã com o propósito de convencer incrédulos. E a ética é qualquer estudo que responda à pergunta: o que Deus exige que façamos e que atitude exige que tenhamos hoje, com respeito a qualquer situação. Levando-nos diretamente a uma questão totalmente prática, né, irmãos? Porque isso é fundamental. A nossa fé deve ser também prática, tá bom? Para a gente não ficar simplesmente divagando, né? Sem ter essa profundidade, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, continuando aqui. Definição de doutrina, segundo Gruden. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Definição de doutrina. Uma doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico específico. Wayne Gruden. Ou seja, o que é uma doutrina, irmãos? Inclusive, essa palavra doutrina, guardem bem. Doutrina seguiria ensino, tá bom? A palavra doutrina significa ensino. Então, uma doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca a qualquer tópico específico. Ontem eu conversava com uma moça, uma jovem senhora que apareceu na nossa igreja, parente de uma irmã. Enquanto conversávamos, ela disse que ela cresceu numa certa igreja e que aí ela saiu da doutrina, mas agora ela está indo numa outra igreja e ela está muito bem, ela se encontrou. Ali, com muito carinho, e o mal do professor é isso, né? O professor quer ensinar o tempo todo. Então, o professor é prolixo, né? Acha que tem que ensinar todo o tempo. E aí eu cheguei para ela com muito carinho ali, sem ser muito prolixo, e falei assim, olha, hoje você vai a uma igreja? Vou, eu, meu marido, tudo. Falei, então, e lá vocês seguem a Bíblia? Seguimos. Falei, então a irmã segue a doutrina, tá? Doutrina significa ensino. Se na igreja que a irmã vai tem ensino da palavra, e os ensinos da palavra de Deus são pregados, ensinados, a irmã vai numa igreja que tem doutrina. Quando um grupo diz que você saiu dele porque lá você não segue mais a doutrina, na realidade esse grupo está querendo dizer que você não segue mais os usos e costumes. Aí eu ensinei para ela o que seria isso, né? Os usos e costumes. Seria, de fato, essa compreensão, né,
pura e simples com relação a aquilo que a igreja passa, né? Ou seja, o que é doutrina para algumas igrejas? Doutrina para algumas igrejas é não usar batom, não é isso? Isso é doutrina. Doutrina para algumas igrejas é não cortar o cabelo. Isso, eu até disse para ela, aonde está na Bíblia isso? Aí ela disse, não tem, né, pastor? Eu falei, então. Então, na realidade, essas igrejas, elas advogam que elas são uma igreja de doutrina, mas eles têm usos e costumes deles. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Vamos prosseguir, então, aqui? Vamos lá. Próximo slide, leia para nós. Beatriz, por favor. Relação entre doutrina e teologia sistemática. Doutrina é o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de algum tópico específico, e teologia sistemática é a sistematização das doutrinas. Então, só para mostrar, né, que qualquer tópico, salvação, perdão, arrependimento, tem a ver com a doutrina. E a teologia sistemática é quando pega essas doutrinas e, como nós mencionamos, né, ela sistematiza, tá bom? Ela pega aquele assunto e disseca, e cria-se vamos dizer assim, né, um entendimento sistematizado para defender, olha, isso daqui é muito importante. Quando falamos assim, na nossa igreja prega-se a Bíblia, mas na igreja católica, na missa, lê-se o Evangelho. Então prega-se a Bíblia. Opa, dá um nó na cabeça do novo convertido, não dá? Aí na igreja universal, lê-se a Bíblia. Nas neopentecostais, lê-se a Bíblia. Mas eu te digo, é tudo a mesma coisa? Não. Porque o que a Bíblia é para um protestante de fato, não um neopentecostal? Ela é o livro de fé, regra e prática. É ou não é? Podem ver que nas igrejas neopentecostais, os pastores proíbem eles de fazerem seminário. É óbvio que vão proibir. Porque no dia que ensinar isso, não vão poder mais ensinar as heresias. Entenderam? É bem simples. E igrejas sérias vão incentivar ao seminário, porque nós não queremos criar soldadinhos de chumbo. Tá bom? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza? Não mudou o slide ainda, pastor. Não mudou? Não. Opa. Então, Quem é para ler? é a irmã Beatriz. E agora, mudou? Não. Agora sim. Então tá bom. Por que os cristãos devem estudá-la? O pressuposto bíblico. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Isso aí. Ou seja, estudar teologia sistemática num seminário para ensinar a igreja, ensinar os irmãos, para sermos úteis, estamos também cumprindo aqui a grande comissão. Tá bom, meus irmãos? Isso faz parte. É óbvio que aqui é preparando vocês para servirem nas igrejas locais. Mas para que tudo isso, irmãos? É para a gente pregar para o vizinho, para o parente, para trazê-lo a Cristo. É óbvio que a gente não vai chegar em alguém, né, com conglomerado teológico, mas a gente prepara a pessoa para que essa pessoa possa servir melhor na sua igreja local, tá bom? Irmã Sônia, consegue ler? Três razões pelas quais os cristãos devem estudar teologia sistemática. Ou primeira, né? Nos ajuda a superar nossas ideias equivocadas. Segunda, nos torna capazes de tomar decisões melhores posteriormente em novas questões de doutrinas que possam surgir. Terceiro, nos ajuda a crescer como cristãos. Olha só, por que cristãos devem estudar teologia sistemática? Livros mais profundos.
Porque, meus irmãos, isso vai nos levar às Escrituras, vai nos deixar mais maduros, vai fazer com que a gente supere ideias equivocadas. Por exemplo, irmãos, eu, quando era novo convertido, como eu tinha muitos amigos pentecostais, eles falaram assim para mim, ó, cuidado com os tradicionais, porque eles não têm o Espírito Santo. Falei, eita, então, aquela igreja toda bonitinha, tal, não tem Espírito Santo? Falei, não tem não, eles blasfemam. Falei, mas blasfema, você está brincando, irmão. Blasfema, eles não aceitam o dom de cura, eles não aceitam a profecia, eles não aceitam a revelação, eles não expulsam o demônio. Eu falei, pelo amor de Deus, como não? Está tudo na Bíblia. Ele falou, ele disse. Aí eu entrei numa igreja tradicional, eu lembro como hoje, irmãos. Fui convidado por um amigo, e era um culto de Natal, um coral maravilhoso. Meus irmãos, quando as irmãs começaram a cantar, era tradicional a igreja. Eu falei, meu Deus, como que esse povo aqui não é de Deus, não tem... O Espírito Santo estava banhando todo mundo, e eu estava com uma vontade de dar uns glória a Deus. Assim, eu sou um batista, bem batistão mesmo, viu, irmãos? Eu sou renovado, mas eu sou um batista, eu gosto de dar uns glória a Deus do meu jeito, eu não sou extravagante, mas estava demais, meus irmãos. Falei, como diz, que falaram que esse povo aqui não tem Espírito Santo? As letras maravilhosas, a mensagem do pastor maravilhosa. Eu falei, quem disse que eles blasfemam com o Espírito Santo? Ali deu um nó na minha cabeça. Aí eu comecei a estudar. E aí, o que o irmão pentecostal disse. Ele está olhando de forma vesga. Ele aprendeu desse jeito, ele está passando desse jeito. Não, os nossos irmãos tradicionais têm o Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo. Eles não têm algumas práticas. Agora, olha só, eu sou um batista renovado e detesto certas práticas. Opa, profecia Kodak, né? Lembra que antigamente era revelação naquele filminho? Revelação de hora em hora? Eu detesto isso daí, meus irmãos. Tem que ter uma revelação em cada culto. Meus irmãos, isso daí é coisa de homem, não tem nada de Deus. Então, assim, eu creio em revelação, creio em cura, mas um irmão batista, presbiteriano, metodista, congregacional, tradicional, ele crê no poder de Deus. Vejamos Wesley, vejamos Spurgeon. Spurgeon pregava, era usado por Deus. Vejamos George Whitefield, batistão, calvinista, pregava para 5.000, 10.000 pessoas, eram 10.000 pessoas chorando. Mas ele não expulsava demônio naqueles dias, não profetizava, era cheio do Espírito Santo. Olha o legado que deixaram. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais a teologia sistemática e tirar as besteiradas, a gente supera ideias equivocadas. Porque nós olhamos para a história e falamos, não, os nossos irmãos podem pensar de uma forma diferente, mas são de Deus, são do Senhor. Fulano de tal, ele é meio esquisitão, mas é de Deus. Eu sou meio esquisitão, mas sou de Deus. E a gente vai crescendo, nos torna capazes de tomar decisões melhores. Meus irmãos, hoje, graças a Deus, olha aqui, estamos servindo. Graças a Deus já formamos irmãos assembleanos, irmãos metodistas, pentecostais, tradicionais. Em 14 anos aqui servindo, formamos irmãos de igrejas quadrangular, Brasil para Cristo. Ou seja, vamos servir. Pastor e irmãos que vieram de igrejas neopentecostais. É claro que aí a gente tem todo um cuidado para poder recebê-los, mas, ao mesmo tempo, há espaço para eles. O nosso maior desejo é ser útil para qualquer um, né? Porque, irmão, só assim a gente toma decisões melhores, né? Nas questões de doutrina que possam surgir. E nos ajuda a crescer como cristãos. Olha só, eu me lembro que no ano de 2000, 99, 2000, eu dei aula num seminário aqui que a Cida era membro. E eu lembro que, pouco tempo depois, o pastor da igreja começou a seguir um movimento. E eu lembro que eu falei para ele, pastor, não faça isso não. Não, eu vou entrar de cabeça. Bom, resumindo, esse pastor entrou de cabeça e é óbvio que esse movimento já não existe mais. Mas eu lembro como hoje, eu passei para o pastor da igreja 3 artigos. Um artigo presbiteriano, um artigo batista tradicional e um artigo da Brasil para Cristo. E falei, pastor, leia esses artigos, que esses artigos estão refutando aquilo que o senhor está querendo entrar.
E ele olhou para mim e falou, mas pastor Raimundo, isso daqui é tradicional. Eu falei, e daí, pastor? Isso é bíblico. Resumindo, ele entrou nisso e, na minha opinião, eu acho que ele fez um grande desserviço. Percebam, conhecer as doutrinas, meus irmãos, nos blinda contra os modismos. Qual que é a moda agora? É ser uma igreja midiática. É ou não é? Você tem que ter um Instagram que bomba, você tem que ser um pastor que viraliza. Se você não faz nada disso, você não é um pastor de Deus. Irmãos, é besteira. Isso vai passar. Vou só dar um dado, tá? Não é uma profecia, tá? Eu acho que o mundo vai passar por uma mudança. E quem sabe, esse momento tecnológico a gente passa por uma escuridão. Ou quem sabe, por um momento de perseguição mesmo. Por quê, pastor? Porque a gente tá tudo muito bom, irmãos, hoje. Eu acho que a igreja de Jesus na Terra vai passar por uma sacudida, essa roseira de Jesus. Ou seja, tudo que está nas redes, de repente, vai cair. E quem vai sobreviver é a igreja simples, da casa, do lar, dos irmãos que se reúnem. Talvez a gente não seja mais nem permitido falar aqui nessas redes. Meu irmão, vamos aproveitar, vamos pregar o evangelho, mas já já tudo pode mudar. E o pastor midiático, então, ele morreu. Percebe? Bobeirada. Vamos aproveitar, mas não vamos fazer disso a razão da nossa vida, tá bom? Porque Viu, igreja pastor? tem a ver com a vida que a gente vive diariamente, um ao lado do outro, tá bom? Pode falar, Cida. Pastor, quando eu mudei para a presbiteriana, né? Alguns irmãos me olharam assim meio do avesso, né? Desviou, né, filha? E olha, agora eu, como seu pastor, o que eu fiz? Fiquei tão feliz, não foi? Ô, Cida, uma igreja de Deus, uma igreja bíblica. Tá abençoada. Aí uma irmã me perguntou assim, no telefone, né? Eu ouvi falar que essa igreja não tem o Espírito Santo, né? Ai, meu pai. Dá Aí dó, eu né, falei Cida? assim, aí eu Dá expliquei dó. para elas, né? Expliquei para ela, não, tem o Espírito Santo, só que não tem o hábito de falar em línguas, Não não fica tem pelo isso. demônio, não tem revelação Kodak, né, Cida? Exato. Tem revelação na Aí, palavra. aí eu expliquei para ela, porque na verdade, o que mais se fala é sobre o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não chamar a pessoa, não convencer, né? Nada feito, não. Nada feito. É Então, isso aí. o Espírito Santo Oh, atua em meu todo Deus. momento, né? Agora você vê, né, Cida? Como, por isso que na nossa igreja, e aqui, eu sempre fiz questão, Cida, eu quero um rebanho maduro, na palavra. Se fizer o seminário, ótimo, se não, que seja maduro. E pode ver que os nossos grupos internos aqui, eu sempre falo, irmãos, ouçam tal pastor é de tal igreja, não tem problema, mas eu sempre vou fazendo uma seleção. E quando eu acho perigoso, eu falo, irmão, cuidado aqui com esse pastor. Eu faço isso, porque, irmãos, é verdade. Ou seja, eu quero um povo saudável, profundo. Quantas são as vezes aqui, meus irmãos, nesse seminário, que eu dou referência de pastores tradicionais? Eu sou um pastor avivado, mas eu como na cozinha reformada, eu como na cozinha tradicional, e eu louvo a Deus por tudo isso. Sim. E eu só quero ser mais um que contribua na vida de muita gente, do meu jeito, né? Amém. Ai, ai. Ai, dá dó, né, Cida? Mas é de rir, né? É de rir. Dá. Vem agora para nós, Cida, por gentileza. Como devemos estudá-la? A teologia sistemática. Devemos estudar com oração. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. 1 Coríntios 2,14. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são absurdas e não é capaz de entendê-las, pois são discernidas espiritualmente. Ou seja, nós não estamos aqui usando a mente apenas. É por isso que no início de cada aula a gente ora. Não grava a oração porque são assuntos nossos, particularidades nossas, problemas nossos. E o irmão que está fazendo EAD
não necessariamente precisa saber disso, até para preservar vocês. Uhum. E a proposta é ensino, mas nós fazemos, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, pedindo a benção, pedindo o auxílio. Porque se não orarmos para que Deus nos ajude, a gente não vai compreender. Seremos teólogos na mente, mas não no coração. A atuação do Espírito Santo, né? Através da Fundamental. oração, né? É, isso aí. Então, continuando aqui, deixa eu só passar aqui o próximo. Devemos estudá-la com humildade. 1 Pedro 5,5. Vistam-se todos de humildade uns para com os outros, porque Deus se opõe aos soberbos, mas concede graças aos humildes. Tiago 1,19 e 20. Que cada pessoa esteja pronta para ouvir, tardia para falar, tardia para ficar irado, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, meus irmãos, por que nós estudamos aqui, aprendendo com várias pessoas? Porque a gente não sabe muita coisa, irmãos. Eu, modéstia à parte, né, me converti aos 17 anos, estou, né, com 55 anos, tenho todos esses anos de uma vida voltada ao estudo teológico, né, mas, assim, estamos aprendendo, precisamos uns dos outros. E por que eu não dou a teologia sistemática do Raimundo? Oh, meus irmãos, quem sabe um dia eu contribua numa obra dessas. Vai ser um sonho. Mas eu quero passar os clássicos. Né? Na realidade, meus irmãos, se a gente pode parecer que sabe alguma coisa, não é porque a gente é algo, é porque eu estou sobre ombros gigantes. Oh, meus irmãos, esse livro aqui, meus irmãos, esse livro aqui marcou minha vida. Frases desses livros estão dentro da minha alma. Sem perceber, eu estou ensinando para vocês. Eu só melhorei algumas ideias deles, mas eu aprendi com eles. E eu quero que vocês façam o mesmo. Cada uma dessas obras. Então, por isso que eu procuro falar para vocês, e toda vez que eu falo algo, aqui ou na igreja, eu dou a fonte, pode ver. Aprendo isso, irmãos, deem as fontes. Ah, pastor, mas o senhor dá a fonte o tempo todo? Claro que não, mas eu tenho hora que eu esqueço. Eu estou citando uma ideia, eu nem lembro quem foi o autor. Eu brinquei com a Cida no intervalo, né, Cida? Comentando sobre o nosso querido amigo, pastor Zé Ribeiro Neto. Ele é uma mente de gênio, irmãos. Ele decora as frases, as páginas dos livros, o nome dos livros, a edição. Eu não tenho essa competência. Eu falo, olha, eu aprendi com alguém. Quem foi? Ah, não sei, eu sei que eu aprendi. Quando eu lembro quem é o autor, eu dou a fonte. Senão eu digo, ó, irmãos, eu lembro que eu aprendi, agora eu não sei se foi meu professor, se foi... Eu guardo muita coisa, mas eu não tenho essa mente, entendeu? Lembrar que aprendeu já é uma bênção, né? Oh, aleluia! Então, essa humildade, porque, irmãos, a gente está junto num projeto, né? Olha, irmãos, quando eu vim para a nossa igreja, que eu tinha me formado, e ali, logo nos primeiros momentos, né, que eu me tornei membro, eu estava fazendo faculdade de engenharia, e foi quando a igreja me chamou para cuidar como dirigente. Aí eu parei a faculdade de engenharia e me dediquei só ao seminário. E ali foi quando eu mergulhei na doutrina reformada. Oh, meus irmãos, como eu fui grato. Tinha acabado de sair do Seminário Batista Nacional, e aí eu fui estudar as doutrinas reformadas. Foi quando eu mergulhei em Martin Lloyd Jones, em Spurgeon. Ah, meus irmãos, como eu amo a literatura reformada. Por isso que eu sou apaixonado, porque eu praticamente dei uma burilada em toda a minha teologia. E é isso que eu procuro fazer esse ano todo. Mas e aí, pastor, eu fico só na reformada? Claro que não. Quando tem um pastor pentecostal, outro pastor tradicional, meus irmãos, eu quero comer uma boa comida. E é por isso que a gente precisa da humildade, porque com a humildade a gente se torna ensinável, tá bom? Tudo bem? Então vamos correr aqui, porque estamos demorando bastante, né? Mas vamos lá. Como devemos estudá-la? Devemos estudá-la com razão, Salmo 119 e 160. A soma da tua palavra é a verdade. Cada uma das tuas justas normas dura para sempre. Ou seja, é o coração? Sim. É o espírito? Sim. Mas é a mente que pensa, que julga, que avalia.
Ou seja, a gente não está aqui, né, numa fé simplista. Estamos, sim, raciocinando, pensando juntos, debatendo e aprendendo juntos, tá bom? Devemos estudá-la com a ajuda dos outros. 1 Coríntios 12, 28. Na igreja, Deus tem designado, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Ou seja, tudo que eu acabei de dizer, precisamos dos outros, né? E eu aprendo com vocês, inclusive. Devemos estudar teologia sistemática, compilando e entendendo todas as passagens bíblicas revelantes a respeito de qualquer assunto. Ou seja, vamos estar abertos a qualquer coisa. Porque, meus irmãos, tem hora que sabemos de algo e tem hora que nunca ouvimos. Em vez em quando eu vejo algum irmão pregando algo diferente, eu falo assim, irmão, eu nunca pensei sobre isso. Eu nunca tinha visto isso. Eu me lembro de um dia que o Tomé pregou sobre o sal da terra e a luz do mundo, e falou sobre o sal e tal, e ele comentou algo que eu, ao longo de muitos anos de estudo, eu não tinha aprendido sobre algo, que os irmãos, quando ali o texto diz que o sal, quando perde o sabor, não serve para nada, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens, lá em Jerusalém, quando fazia muito frio, o piso ficava escorregadio. Então, eles pegavam aquele sal de segunda qualidade, que já tinha perdido a intensidade, e jogava ali nas ruas, principalmente no templo, para que as pessoas não escorregassem. E eu falei, eu nunca aprendi isso, Tomé. Eu falei assim, não, pastor, não, eu já li muita coisa, mas nunca tinha lido isso. Ou seja, irmão, como a gente é enriquecido com os irmãos, com os alunos, com os livros. E olha, irmãos, por isso que a gente tem que ficar aberto, porque muitas vezes a gente vai aprender até com os não crentes. Por quê? Porque a gente está aberto a qualquer coisa a respeito de qualquer assunto para melhorar a cada dia mais, para servir melhor a Igreja de Deus, tá bom? Continuando aqui. Como devemos estudá-la? Encontrar todos os versículos relevantes. Primeiro. Segundo, ler os versículos relevantes, fazer anotações e tentar resumir os pontos principais. Terceiro, sintetizar os ensinos dos vários versículos em um ou mais pontos que a Bíblia afirma sobre aquele ponto. E comparar as seções relacionadas, se houver, nos diversos livros de teologia sistemática. Ou seja, aqui está dando, né, um caminho. Percebam, irmãos, gastamos a terça-feira e hoje estamos gastando mais essas aulas, ou seja, vão somar 5 aulas só na introdução. Pastor, pelo amor de Deus, 5 aulas para a introdução. Meus irmãos, porque aqui, lembra que eu falei que é a coluna vertebral? É a coluna vertebral. Pastor, mas o senhor disse que, né, a hermenêutica é a medula óssea, é o que vai dentro da coluna. É a interpretação correta. É a hermenêutica, é a medula óssea. Mas essa coluna vertebral ela é fundamental para todo esqueleto, para o ser humano saudável, né? Então aqui está dando algumas dicas muito importantes para nós, tá bom? Continuando. Devemos estudá-la, devemos estudar teologia sistemática com alegria e louvor, ou seja, o próprio Gruden, no material dele, é muito lindo, ele faz aqui a declamação de algumas canções, de alguns louvores, porque, irmãos, eu fico feliz, viu, quando eu vejo um livro como esse ter se tornado um clássico. E que Deus, irmãos, olha, realmente faça com que o povo de Deus tenha essa sede. E que Deus use muito Gruden, enquanto tantos outros esses teólogos, nosso querido professor Ribeiro, né, que agora está lançando livros de línguas originais, né, e orem por mim, porque uma hora eu também quero poder voltar à produção literária. Desejo. Por hora, estou aqui malhando meu trigo com os alunos e com a igreja. Mas tudo isso são os meus projetos, os futuros livros, né? Então, reguem de oração. Mas é bom demais, irmãos, quando a gente vê, né, pessoas que estão sendo úteis e que realmente estão levando o povo de Deus a crescer. E dessa forma, a gente estuda com alegria e louvor. É difícil, mas é louvando a Deus em cada descoberta. E louvando a Deus, sabendo que é Ele que nos dá razão, entendimento e fôlego para aprender cada dia mais. Amém? Então, continuando aqui. Objeções ao estudo da teologia sistemática.
As conclusões da teologia sistemática são certinhas demais para serem verdadeiras. Aqui são aqueles que se opõem, né? Ah, mas tá tudo feitinho, é tudo prontinho, tá tudo resolvidinho. É bom demais para ser verdade. A resposta que o Gruden dá é descobrir em que pontos específicos a Bíblia tem sido interpretada de modo equivocado e depois lidar com a compreensão dessas passagens. É certinho? É claro que é certinho, está tudo arrumadinho, mas há uma complexidade. Teve uma inteligência ali, teve uma pesquisa. As coisas não são assim por acaso. Deus deixou de forma inteligente, tá bom? A outra resposta que ele der é: Deus e a natureza da realidade em si, fatos e ideias verdadeiros, são todos coerentes uns com os outros. Ou seja, irmãos, tem vezes que a gente não precisa explicar porque a roda gira, entendeu? A gente leva o irmão a uma roda e coloca a roda na carroça e fala: tá vendo, irmão, você não precisa carregar a carroça nas costas. Agora você tem uma roda. Coloca 4 rodas, bota um cavalo ou bota esse daqui num carro e você vai levar. Ficou fácil? Ficou, mas depois que você bota na carroça as rodas. É simples, né? Ou seja, tudo que é verdadeiro e é coerente chega a uma clareza. Uma pessoa que foi treinada numa igreja doente, no fundo, se é um crente piedoso, ele fala: tem alguma coisa errada. Porque ele vai ler a Bíblia, vê uma coisa, vê o pastor falando, vê outra coisa. Mas, hipoteticamente, se aquele pastor ele é piedoso, mas ele também aprendeu errado, se eu estou aprendendo correto, agora eu vou tentar esclarecer o pastor. Pastor, olha, isso daqui está meio equivocado. Se é um homem de Deus ensinável, ele vai te dar ouvido. É que nem a história do pastor que chegou pro membro e disse assim, era um pastor puritano, falou: filho, você casou e você está sumindo da igreja, hein? Os trabalhos, eu já não te vejo mais. Você era um jovem aqui frequente da igreja, trabalhava em tudo, e agora só de domingo? Foi uma história mais ou menos assim. Aí o irmão ficou naquela crise, começou a ler a Bíblia e chegou em Éfeso. E lá o texto diz, né, cuide das suas esposas como Jesus cuidou da igreja. E por ela se deu, morreu. E aí o irmão chegou para o pastor e falou: pastor, olha o que diz a Bíblia aqui. Agora eu estou casado, pastor. E agora, o que eu faço, pastor? Deixo a esposa? Deixo os filhos? Fico só na igreja? Da mesma forma, quando eu fazia como eu era solteiro, o pastor pegou a Bíblia e falou: deixa eu ler de novo. Era um pastor puritano. Deu, é verdade. Não, continua vivendo do jeito que você está. Você está certo, eu que estava errado. Ou seja, o pastor sentiu falta da mão de obra. Mas aquele irmão agora estava numa nova fase da sua vida. E cuidar da família é viver a igreja em casa. Olha que coisa linda. Essa história, irmão, é a história de um pastor puritano que está aprendendo. Ele está tendo falta ali dos obreiros, mas é por motivos legítimos. Logo, ele dá um passo atrás e fala: não, irmão, você está certo, eu que estou errado. Aleluia. Então, teologia sistemática é tudo certinho, tudo arrumadinho? Claro que é, mas porque ficou fácil depois que esses homens gigantes deixaram para a gente. Agora, olha só que coisa linda, irmãos. Será que nos dias de Calvino e Lutero, Zwingli e tantos outros, foi fácil fazer teologia sistemática naquele contexto da Reforma Protestante? Claro que não! O que eles tinham? Só tinham Bíblia e um monte de dúvida. E aí, o que eles fizeram? Gastaram tempo orando, estudando. Percebam que o estudo de um pastor piedoso leva-o à prática. A prática leva ao estudo. E isso me faz lembrar as nossas aulas de história eclesiástica, porque os pais da igreja, eles não faziam teologia porque eles ficavam num escritório fechado. Eles faziam teologia para servir a igreja. Essa é a nossa vida. Eu estou aqui formando vocês, mas ontem eu estava no nosso culto de oração. À tarde eu estava aconselhando a irmã.
E amanhã eu vou aconselhar mais irmão. E domingo eu vou pregar para os irmãos. Ou seja, toda a minha teologia, estudo, tem que ter prática. Começando aqui em casa e depois chegando no rebanho. Tá bom, meus irmãos? Aí sim se torna uma verdadeira teologia. Tá bom? Para a gente concluir os slides. Objeções ao estudo da teologia sistemática. A escolha dos assuntos determina as conclusões. Resposta. A sistematização é necessária, pois nos dá as condições para entendermos melhor a Bíblia, aplicá-la e ensiná-la. Então, as escolhas dos assuntos determinam as conclusões. É um pouco óbvio essa fala, mas isso é de propósito mesmo. Por que a gente está estudando agora a Bíblia? Porque a gente quer chegar nessa conclusão de que ela nos basta. E é de propósito mesmo, porque isso está dentro de um pressuposto da nossa fé. Nós não temos uma fé em Deus de forma mística, segundo aquilo que eu penso, eu acho. Tudo isso passa pela palavra, porque um dia Deus usou a palavra dele para conduzir o povo dele. E aquele que de mim se alimenta, por mim vive, disse Jesus. Para mim é simples. Então, tudo bem até aí? E aqui, terminamos. Aqui terminamos. E agora, então, para a gente... Então, a parte da introdução terminamos aqui, meus irmãos. Eu vou mostrar para vocês rapidamente também, agora, o material aqui do próprio Grudem, tá bom? Ó, tudo que nós estudamos agora foi esse material aqui do Grudem. Vamos lá. Por isso que eu disse, não tem problema se nesse primeiro momento vocês lerem das 200 páginas obrigatórias de qualquer livro de teologia sistemática, tá bom? Porque quase todas as teologias sistemáticas ortodoxas seguirão essas mesmas premissas. Então, olha só o que nós fizemos. Nós passamos por esse material aqui, ó. Introdução à teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Por que os cristãos devem estudá-la? Como devemos estudá-la? Aí vem a explicação, né, do que é a teologia, a relação com as outras doutrinas, a aplicação à vida. Ou seja, meus irmãos, nós não trabalhamos no slide isso, mas deixa eu gastar um minuto aqui. Tudo que estamos tratando é para praticarmos. Como eu disse há pouco, meus irmãos, está diante de vocês um pastor que quer estar no meio da ovelha. Eu não quero apenas ser um pastor, um teólogo, que não tem um rebanho. Existem pastores que se dedicam só à vida acadêmica? Sim. Mas mesmo esse pastor que só ensina a teologia, ele precisa de uma igreja, porque é só no contexto da igreja que você vive todos os mandamentos bíblicos. Ontem o Diego, inclusive, citou, até na hora, né, ele falava sobre o Salmo 133, porque o Salmo 133 deixa claro que há bênçãos que só acontecem na igreja. Ora, se eu sou um catedrático que ensino teologia, mas eu não tenho uma vida de igreja, estou aquém daquilo que Deus espera. Até porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é contra o seminário, meus irmãos. O seminário só existe por causa da igreja, nunca é a razão da igreja. Podem ver que o nosso seminário aqui ele é patrocinado pela igreja, mas poderia não ser, poderia ser um braço da igreja, mas o seminário ele está a serviço da igreja, porque se não tiver igreja, meu irmão, não tem sentido ter seminário. E um catedrático que ensina, ele precisa ser membro de uma igreja. Pastor, o senhor chamaria dar aula de teologia um teólogo brilhante que não vai à igreja? Não. Não. Pastor, o senhor está sendo radical, vai perder um grande mestre. Tudo bem, meus irmãos, ele pode ser útil para algumas faculdades de teologia, mas na minha perspectiva ele pratica um desserviço. Porque enquanto ele ensina algo brilhante, ele não tem prática. Porque aonde haverá o exercício dessa teologia brilhante? É na igreja. É no chão de fábrica. Ou seja, se eu quero ser alguém profundo na teologia, eu preciso aplicar tudo isso à vida. Eu preciso amar o inimigo, eu preciso conviver com os irmãos,
Mas o fulano de tal é grande demais. Ele é grande demais por uma pequenina igreja problemática. Ah, que pena. É ali que ele vai exercitar o amor. É no meio de igreja mesmo e de pessoas fracas como nós. Porque é na igreja que os irmãos se galfinham, é na igreja que os irmãos murmuram, é na igreja que o irmão fofoca. É isso, irmão. Aqui no seminário é diferente. A gente está numa postura diferente. Por que o seminário é apaixonante, irmãos? Porque o nosso propósito aqui é aprender a palavra para servir a igreja. Ou seja, nós estamos numa predisposição diferenciada. É óbvio que o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós com uma outra compreensão. E vem cá, e lá na igreja, é todo mundo que está indo para se tornar mais crente? É nada. O irmão está querendo ir para a igreja para ficar rico. Outro está querendo ir para a igreja para a mulher emagrecer. Outro está querendo ir para a igreja para comprar uma casa. E é lá na igreja, nesse chão de fábrica, que a gente vai ser testado na paciência, no amor, na misericórdia. Estão entendendo, meus irmãos? E por isso que um grande professor de teologia, ele necessita ser membro de uma igreja, ele precisa estar ligado a um povo e ali servir na igreja local. Como eu disse, o seminário serve a igreja e jamais o contrário. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, tendo seminário ou não. Tá bom, irmão? Não confunda, viu? Muito seminarista vive no seminário e esquece a igreja. Tá desviado, tá, irmãos? Tudo bem? Tá desviado. É por isso que Martin Lloyd Jones, quando ia pregar no seminário, fazia apelo. Porque muitos seminaristas vão se converter. E eu gosto disso, viu? Eu acredito nisso, que muitos seminaristas vão se converter dentro do seminário. Diga, irmã Sônia. Pastor, como já está concluindo aí, né, essa introdução, como eu já comecei a ler o livro-texto, e até deixei marcado aqui, como devemos, né, estudar a teologia sistemática, né? Aí está na página 53, né? Devemos estudar a teologia sistemática com oração. Aí eu deixei marcado aqui. Não importa o grau de inteligência do estudante. Se ele não continuar a orar a Deus pedindo uma mente que compreenda e um coração que é humilde e crê, e se não mantiver um andar pessoal com o Senhor, então os ensinos das Escrituras serão interpretados de maneira equivocada e rejeitados. É isso aí, filha, parabéns. É isso aí. Porque muitas vezes, irmã, a pessoa estará estudando para aprender intelectualmente, para mostrar para os outros que sabe. E chegará na igreja ainda com arrogância. Isso me faz lembrar, irmã, uma história também contada, eu acho, que por um pastor puritano, eu não lembro se foi Martin Lloyd Jones ou Spurgeon, que teve uma cruzada num final de semana, sexta, sábado e domingo. E ali aquela igreja local, que era do interior, fez toda aquela divulgação e chegou, então, o grande dia dos 3 dias de pregação. E aí veio, né, e o pastor local, então, apresentou. Hoje está conosco fulano de tal, pastor tal, que tem esses títulos e tal, 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 tal. E aí ele pregou. Ele pregou o primeiro dia, e quando ele acabou de pregar, ele sentiu que não foi muito legal. Então o altar, o púlpito ficava acima de algumas escadas, então ele subiu feliz, né, chegando, e aí pregou. Aí ele desceu um pouquinho triste. Aí veio o segundo dia, pastor local apresentou ele de novo. Aí ele já não chegou tão cheio, né, ele já chegou mais murchinho. Segundo dia de sábado, subiu assim meio, né? E quando ele acabou a segunda mensagem do grande pregador, escritor, teólogo, ele desceu mais murcho, porque ele viu que... Aí ele desceu assim. Aí no terceiro e último dia, o pastor apresentou ele de novo. Aí, meus irmãos, ele estava arrasado, porque ele sentiu que tinha pregado pessimamente na sexta e horrorosamente no sábado. Ele falou, meu Deus, tem o domingo ainda. Aí ele subia as escadas assim, ó, quase se arrastando. E desceu no domingo pior. E ele chegou no final de todo aquele programa e disse,
Pastor, eu não sei o que aconteceu comigo, pastor. Aí o pastor, sabiamente, um ancião bem experiente, disse assim: meu irmão, se você tivesse subido na sexta, como você desceu no domingo, você desceria no domingo como você subiu na sexta. Te faltou humildade. É isso, filho. Muitas vezes a gente aprende para a gente servir. Por quê? Porque é para Deus, para o reino, para a glória dele. A gente só está aqui como instrumento. E se a gente não conservar, e por isso que eu disse que precisamos da igreja, precisamos de pastores nos guiando, precisamos conservar um coração humilde. Tá bom? Isso aí, Fia, parabéns. Deixa eu correr aqui, porque a gente vai para o último bloco bem curtinho, mas deixa eu só passar aqui esses. Ó. Então, aplicação à vida, a gente viu isso daqui também. A teologia sistemática e a teologia desorganizada, já falamos. As crenças precisam se basear nas escrituras e não em autoridades ou tradições humanas. A gente vê isso o tempo todo, né, meus irmãos? Vários grupos que estão baseados naquilo que o líder pensa, não naquilo que as escrituras diz, não é verdade? Continuando aqui. O que são doutrinas? Logo, são ensinos, e nós dividimos aqui as doutrinas principais. O Gruden dividiu nesses 7 pontos, como a gente já viu. A diferença entre teologia sistemática e ética, as pressuposições desse livro, foi o que a irmã acabou de ler. Por que os cristãos devem estudar teologia? Já respondemos. A razão básica, os benefícios para a nossa vida. Qual é a diferença entre uma doutrina primordial e uma doutrina secundária? Deixa eu só explicar aqui uma coisa, irmãos. Vamos lá. Existem doutrinas principais e doutrinas secundárias? Existem, meus irmãos. Vamos pegar um exemplo rápido aqui. A volta de Jesus é uma doutrina principal ou não? É principal. Quando essa doutrina se torna secundária? Quando será e como será? Concorda? Quando Jesus voltará? Aí tem uma discussão violenta. Se vai ser antes da tribulação, depois, no meio da tribulação, depois. Uma coisa é certa, ele vai voltar, mas quando? Então percebam que entender entre uma doutrina principal e uma doutrina secundária é muito importante. Quando o autor aqui trabalha em teologia sistemática, baseado nesses 7 blocos, que é a doutrina da palavra de Deus, que é a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a imagem de Deus, a doutrina de Cristo e do Espírito Santo, a doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da igreja, a doutrina do futuro, não é que ele está dizendo que a gente já, tratando disso, tratou de tudo. Não, mas aqui é o principal. É o que uma igreja saudável precisa. A igreja precisa ser banco? Não. A igreja precisa de política? Não. A igreja... Estão entendendo, meus irmãos? Ficou claro? Deu para entender? Então, essa é a grande questão. Por isso que existem doutrinas principais e doutrinas secundárias, tá bom? Ficou claro? Por exemplo, meus irmãos, o crente perde ou não perde a salvação? Ah, irmãos, é principal ou é secundária essa discussão? A principal é, há um Salvador que nos salva. Se ele perde ou se ele não perde, aí vai para uma discussão, entendeu? São coisas assim. Então, existem muitas doutrinas principais e secundárias e a gente vai estar trabalhando durante esses módulos todos, tá bom? Então, só para a gente fechar aqui o material. Uma observação, as 3 objeções. Aqui é o que a gente acabou de ver, tá bom? Que a gente acabou de ver dos slides. Tá bom, meus irmãos? Então, olha, percebam, lemos toda a introdução agora, né? E é por essa razão que a gente concluiu aqui a parte da introdução. E olha aqui o louvor que eu mencionei há pouco, que o nosso irmão fez, tá bom? Bom, nós não entraremos agora aqui, eu vou para o último bloco com vocês, eu vou estar utilizando aqui agora com vocês a aula de um professor nosso, que é o Tiago Perim. Ele também me passou esse material, ele dá aula no seminário lá no STBnet, então eu vou estar utilizando agora o material do professor Tiago Perim, que é um excelente professor de teologia sistemática lá no STBnet, só para a gente agora dar essa fina flor no último bloco. A gente vai fazer um último bloco bem curtinho. Geralmente nós fazemos 3 aulas no dia, né? Como utilizamos quase 1 hora no primeiro bloco e agora mais de 1 hora no segundo, agora a gente vai para 20 minutos no último e fechamos, tá bom?
Fechado? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vou fechar aqui a gravação e a gente vai para a última gravação.